Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, através dos pensamentos, através do desejo de auxiliar os nossos irmãos que passam por processos de sofrimento, que deixaram a vida através das próprias mãos, pela porta falsa do suicídio. Que possamos todos estarmos em condições e no desejo de auxiliá-los. Vamos começar através da leitura que sempre fazemos, uma leitura edificante para a preparação da nossa prece inicial, para a prece pelos irmãos suicidas. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, mentor espiritual do médium, enquanto esteve encarnado entre nós. Capítulo 60, Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que a de vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio, a ignorância e a loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com grandes desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, isto é, útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-os a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Em vez disso, converteu-nos, não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Amém. Vamos aproveitar, elevar nossos pensamentos a Jesus, o Mestre querido, e pedir, Mestre de nossas almas, Espírito mais perfeito que Deus permitiu ao homem conhecer, intercede por nós junto a Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas. Te pedimos, com o auxílio da Virgem Maria, de Dr. Bezerra de Menezes, dos espíritos superiores responsáveis por esse trabalho. Agradecidos estamos de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos através do pensamento, através da oração, em nome de Jesus, para atendermos, para assistirmos aos nossos irmãos suicidas, aqueles que sofrem, aqueles que estão despertando para a verdadeira razão da nossa existência aqui na Terra. Aqueles que estão descobrindo agora, despertando nesse momento, descobrindo que a vida não tem fim, que a vida é eterna. O que tem fim é o corpo físico, que fica na Terra para a transformação material, podendo servir a outros espíritos na formação de seus próprios corpos. Por isso, Jesus permanece conosco, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início
a mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que assim seja, graças a Deus. As palavras de Jesus nos tocam principalmente o período que estamos vivendo aqui na Terra, no nosso país, no nosso estado, o período das eleições. Temos que ter em vista os ensinamentos de Jesus quando ele nos convida a meditar sobre a discussão, sobre o antagonismo de nossas ideias. Sempre tenhamos o objetivo de esclarecer, de auxiliar, não de provar que estamos certos, não de enfrentar a opinião do próximo, mas nos coloquemos como instrumento de levar a harmonia, de levar o equilíbrio na convivência diária com nossos irmãos. Muitas das vezes, a discussão que desgasta tira-nos a oportunidade de servirmos como exemplo de conduta e de equilíbrio aqui na Terra. Que possamos estar aproveitando essas palavras de Jesus, meditando sobre elas e, principalmente, vivenciando-as. Que é o importante do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, é o esforço que o cristão tem que fazer para seguir o manual que Jesus deixou através dos seus discípulos, segundo o seu Evangelho, segundo a transcrição, a inscrição de cada discípulo, de acordo com as suas concepções, de acordo com os seus entendimentos. Vamos ver o que os Espíritos reservaram para nós hoje à tarde, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24. Título: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23, do Evangelho de Jesus. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? O Evangelho de Marcos, capítulo 8, de versículo 34 a 36. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39. E João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus.
enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Muito profunda essa palavra de Jesus, como todas, né? Ele quer nos dizer que feliz daquele que der atenção, primeiro, às coisas celestiais, às coisas espirituais, do que dar mais importância às coisas materiais. Principalmente os jovens são provados todos os dias. Porque a massa tem um pensamento, mas o cristão tem um pensamento segundo as orientações e os ensinamentos de Jesus. E muitas das vezes não coaduna com o pensamento da maioria. E aí a questão fica: a quem seguir? Jesus já nos disse: a Ele. Quem quiser seguir o meu caminho, quem quiser seguir o meu exemplo, carregue a sua própria cruz. E qual é a nossa cruz? É que apesar de estarmos no mundo, não somos do mundo. Apesar de estarmos convivendo com pessoas que dão mais importância às coisas materiais, nós, como cristãos, não devemos dar a importância que elas dão aos bens materiais. Tendo em vista que nós queremos os tesouros da vida eterna e não os tesouros da vida que fenece. Porque a vida que fenece é a vida material. A vida espiritual, ela é eterna. É nisso que nós temos que ter em mente. Se nós tivéssemos em mente isso todos os dias das nossas existências, não teríamos a quantidade de casos de suicídio que existem, podendo ser considerado como uma epidemia global, não só brasileira, não só do Amapá, mas uma epidemia que foi predita, que os dias seriam chegados, que muitos quereriam tirar a própria vida e não conseguiriam. Só que naquela época, nós estávamos interpretando como se fôssemos tirar a vida física, mas não é isso. Continuaremos vivos no mundo espiritual, como todo suicida continua, sem entender porque acharam que o nada existia, mas o nada não existe. Então, quando nós lemos o Apocalipse, aqueles irmãos que querem tirar a própria vida e não conseguem, é justamente isso. Porque ao tirarmos a vida física, continuamos vivos. Continuamos responsáveis por todos os atos que praticamos e que continuamos a praticar no plano espiritual. O perdão de Deus, o perdão que Jesus nos ensinou, é que nós teremos tantas oportunidades de arrependimento, de correção, quantas forem necessárias. Deus sabe que cada um de nós precisa de tempo. E é esse tempo que nós temos à nossa disposição, infinitamente, de acordo com os milhares de encarnações que nós já tivemos e outras tantas que teremos. Uns avançam mais rápido porque entenderam a lição de Jesus. E outros, como nós, os trabalhadores da última hora, só agora começamos a entender a mensagem do Cristo. Que possamos levar a todos os nossos irmãos de caminhada essa palavra, através do nosso exemplo, através desses vídeos, compartilhando, curtindo e comentando, para que um número maior de pessoas possam ser alcançadas com uma palavra de consolo, de esclarecimento e de incentivo, para que possam continuar desejando viver. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir: Mestre querido, ampara todos esses irmãos que partiram pela porta falsa do suicídio, Senhor. Perdoa todos os seus pecados. Ilumina as suas mentes. Ilumine os seus corações. Ilumine, Senhor, os irmãos que ficaram, os parentes que deixaram na terra, que eles também possam estar entendendo, orando, pedindo misericórdia.
para que Deus, que é amor, nos pegue nos seus braços e nos conduza e nos mostre, como sempre, o caminho na vida verdadeira, na vida que sempre existiu, a vida espiritual. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos por encerrado mais uma prece pelos irmãos suicidas. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado a todos que participaram conosco, que possamos estar aqui mais uma vez, amanhã às 18 horas, para a prece pelos irmãos suicidas. Gostaríamos de justificar quando deixarmos de transmitir, algum problema houve, mas a ideia do nosso programa é ser diário. Muito obrigado, um bom repouso a todos e até amanhã às 18 horas. Graças a Deus.